Este vídeo nós vamos falar sobre o Evangelho. Vamos ler um trechinho do Evangelho. Peraí. Tem gente que já coçou a cabeça. Porque toda vez que se grava um vídeo, muitas pessoas comentam isso comigo, pessoas como eu, que fazem o mesmo trabalho que eu, quando escutam falar aí, vai falar do Evangelho. Nossa, lá vem aquela conversaiada. É verdade, não é mentira minha não. As pessoas não gostam muito de ouvir sobre o Evangelho, nem da Bíblia. Mas ficamos no Evangelho, que é mais atual, o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, o Novo Testamento. É muito importante, gente. Então não vai sair, calma, espera um pouquinho. Não sai, vamos ouvir o que eu tenho para falar um pouquinho de uma passagem evangélica. Vou mostrar para você, vou contar para vocês algumas, acho que umas 2 experiências ou 3. Apenas isso, só que sobre o meu trabalho mediúnico, meu desdobramento noturno. Bacana, vamos falar sobre, sabe qual é o assunto? Fé. Sobre fé. E é importante que a gente se evangelize, porque quando nós precisarmos do auxílio divino, né, quando nós recorremos a Jesus, a Virgem Maria, cada um na sua religião aí, a gente simplesmente chega e fica pedindo. Como a gente não se esforça? Não importa a religião, mas não se esforça em ler uma Bíblia, em ler o Evangelho, estudar um trecho do Evangelho lá, bacana, deixa eu dar uma estudada, vou dar uma analisada, a palavra de Jesus Cristo. Nossa, Jesus veio trazer uma mensagem tão bonita aqui para nós, né? Permanece até hoje. É bom então a gente fazer até o culto no Evangelho no lar, é muito bom, ajuda muito a gente, porque nós estamos constantemente rodeados de problemas, de situações difíceis, de enfermidades, problemas familiares, problemas profissionais, bebidas, drogas, brigas, intrigas, mentiras, falsidades. É o planeta Terra, que é o mundo de provas e expiações, e a gente precisa de um preparo para isso. Mas não desistir da caminhada. E o Evangelho de Jesus Cristo é um ótimo caminho. Ou melhor, é o melhor caminho. Conhecermos as palavras de Jesus Cristo, que estão escritas no Evangelho, no Novo Testamento, embora ali não esteja tudo não, hein? Ali está muito resumido, tá? E tem muito mais. Mas esse vídeo fica até o fim. Vê o que eu tenho para falar, o ensinamento do estudo de hoje, vê algumas das minhas experiências que eu tenho tido. As minhas experiências são muitas. Vou colocar, acho que se não me engano, aí umas 2 ou 3, porque é um vídeo que eu já gravei algum tempo atrás. Tá legal? Eu estou reaproveitando alguns vídeos, porque eu estou sem alguns recursos aqui ainda. Mas são vídeos ótimos, tá bom? Porque o dia que você estiver precisando de uma ajuda, você tem que chegar até Deus para pedir alguma coisa, chegar a Jesus, chegar ao seu santo de devoção, a Virgem Maria. Você tem que ter um caminho mais ou menos preparado. Não é só chegar e pedir. Eu vou pedir que está resolvido o problema. E nós nos preparamos, e nós merecemos. Isso é importante realmente para nós, porque nós só estamos vendo o nosso ponto de vista. Tá legal? Então vamos lá então. Fica até o final. Calma. Não muda aí não muda não. E fica até o final. Escuta um pouco aí. Vamos falar do Evangelho um pouco hoje. Vamos lá. Um abraço a todos. Boa noite. Uma boa noite a todos. Estou eu aqui mais uma vez ao vivo com todos vocês aí. E eu
Eu sei que esses dias é meio conturbado para todo mundo, né? Nem todos estão aí no Facebook, né? Nem todos estão disponíveis a participar de alguma live ou de algum grupo espírita ou religioso. Aí como eu não paro, eu estou sempre por aqui. E eu preciso passar para vocês todos aí algumas informações, tá bom? Porque esse é o meu trabalho, não é verdade? Tá bom? Eu estou aqui com o Evangelho, depois eu vou ler um trechinho do Evangelho. E para quem vai chegar depois, poderá assistir o vídeo desde o início, quando quiser, não é verdade? Mas como eu sempre digo, boa noite, Marco Antônio. O meu irmão, tudo bem, meu querido? Muito obrigado pela tua presença aqui. Eu sempre tenho por objetivo levar a todos vocês, né, algumas informações, tá? E para mim, me desculpe do meu jeitão aqui, ó, não me interessa quem está disponível ou não. Quando eu digo não me interessa, é no bom sentido, porque todos têm as suas obrigações. Oi, Liege, boa noite, Liege. Mas eu tenho que falar com vocês, eu tenho que passar umas informações para vocês. Aí depois vocês vão assistir, vocês vão ouvir, não é verdade? Hoje se eu não me engano, hoje é quinta-feira, aqui está um calor danado aqui, né? E boa noite, Liege, boa noite, Patrícia Longo, aqui está um calor danado também. Eu estou com a minha garganta novamente com problemas, né? Mas Gisele Malta, uma boa noite para você, minha querida irmã, tá? Fábio, Cíntia, Petenácio, uma boa noite, que Deus abençoe todos vocês, viu? E eu tô com a minha garganta um pouquinho ruim novamente, tô aqui com um copinho d'água aqui, né? E então eu quero passar algumas coisas para vocês aí. Em primeiro lugar, a primeira coisa que eu sempre faço quando eu me dirijo a todos vocês, tá bom? Quando eu me dirijo a todos vocês, é pedir a vocês que vocês tenham muita fé, hein? Tá bom? Fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Tanto é que eu vou ler um trechinho aqui do Evangelho para iniciarmos essa nossa live, porque eu não posso me demorar muito, viu, gente? Mas aqui, ó, no Evangelho, aí tem gente que vai falar assim, aí vem de novo com o Evangelho, né? Mas o Evangelho é a palavra de Jesus, não é verdade? E o que nós somos, hein? Sem os ensinamentos de Jesus, não é verdade? Na nossa vida, né, Gisele? Não é mesmo, Fábio? Sem a palavra de Jesus, porque a palavra de Jesus nos conforta, nos dá esperança, né? E aqui no capítulo 19 aqui do Evangelho segundo o Espiritismo, a fé transporta as montanhas, eu vou ler um trechinho aqui para nós prepararmos o nosso ambiente aqui, para atrairmos espíritos bons, não é verdade? Para participar dessa live. Eu sempre estou acompanhado de espíritos maravilhosos, né? E então tem aqui uma passagenzinha que é de Mateus 17, 4, 20, que diz assim, preste atenção. Quando veio até o povo, que é Jesus, né? Ele veio ao povo, um homem se aproximou dele, lançou-se de joelhos aos seus pés e lhe disse, Senhor, tende piedade de meu filho, que está lunático e sofre muito, porque ele cai frequentemente no fogo e frequentemente na água. Eu o apresentei aos vossos discípulos, mas não o puderam curar. E Jesus respondeu dizendo, ó raça incrédula e depravada, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-me aqui essa criança. E Jesus, tendo ameaçado o demônio, ele saiu da criança
que foi curado no mesmo instante. Então os discípulos vieram encontrar Jesus em particular e disseram: por que não pudemos nós, outros, expulsar esse demônio? Jesus respondeu: é por causa da vossa incredulidade. Porque eu vou-lhe digo em verdade, se tivesses fé como um grão de mostarda, direis a esta montanha: transporta-te daqui para ali, e ela se transportaria. E nada vos seria impossível. Aí isso está em Mateus, repito, 17, 14 e 20. Né? Esse ensinamento de Jesus, ele fala da fé, é uma coisa muito importante. Eu falo muitas vezes, gente, nós temos que ter fé. Não tem como eu ensinar a minha fé para você e você ensinar a tua fé para mim. Como ter fé, não adianta, é uma fé que a fé está latente dentro de nós, vai da nossa crença, vai da nossa reforma íntima, vai de acreditarmos em Deus realmente, vai de acreditarmos de que nós estamos nesse mundo aqui de passagem, que a passagem pela terra é muito importante, é necessária, mas tudo se acaba, amanhã se acaba, né? Estamos aqui assim, de uma maneira muito breve, por alguns anos, mas o Espírito é eterno. Então a fé está nisso. É o que Jesus sempre queria dizer, porque se nós tivéssemos fé realmente na espiritualidade, nas coisas de Deus, aquela fé ardente, fervorosa, então muitas coisas nós conseguiríamos fazer e obter. É como eu sempre digo, Jesus, quando ele curava as pessoas, que eram milhares de pessoas, ele sempre dizia: a tua fé te curou, porque as pessoas caminhavam léguas e léguas, né, que falava, ou quilômetros e quilômetros, para poder chegar até Jesus, para pedir a ele com humildade: Senhor, cura-me. E Jesus dizia: a tua fé te curou, porque você caminhou por tantos quilômetros, você foi assaltado, você passou fome, você passou frio, mas você veio até mim. Então a tua fé te curou. É esse o poder da fé, realmente acreditarmos, tá bom? O ensinamento de Jesus, ele fala, se tivéssemos, né, a fé do tamanho de um grãozinho de mostarda. Você já viu o grãozinho de mostarda? Ele é bem miudinho, sabe? Nós poderíamos transportar montanhas. O que Jesus quis dizer com isso, gente? O que Jesus quis dizer com isso? Tem gente que não entende. Então se eu tiver fé, eu vou falar: montanha, sai daqui e vem para cá. Não é assim, não é isso. Não. Vamos estudar, analisar o Evangelho de uma maneira mais inteligente. Essas montanhas que Jesus falou naquela época, que ele sempre usava um sentido figurativo de tudo. Essas montanhas, né, que ele disse ali, são os nossos problemas, são as nossas dificuldades, são as nossas dores, as nossas aflições. Essas são as nossas montanhas que, se nós tivermos fé, nós vamos transportar essa montanha para outro lugar. Isso que é. Boa noite, Mi Costa, meu querido amigo, irmão José Antônio Macedo. Uma boa noite, Michele. A Michele é lá do Rio de Janeiro. Então, é esse o sentido do ensinamento de Jesus da fé. Vou transportar a montanha. Não, é isso. As montanhas são os nossos problemas, são as nossas dificuldades. Não é verdade? Então, se eu tiver fé, eu sei que esse problema que eu estou enfrentando, Jesus vai me ajudar. E se eu merecer, o meu problema vai ser resolvido, ou vai ser melhorado, ou vai ser amenizado. Alguma coisa vai acontecer, mas eu vou ter que ter fé, gente. Se não tivermos fé, se não formos humildes, se não formos resignados, se não praticarmos a reforma íntima, tudo fica mais difícil. Ok? Então esse foi o Evangelho de hoje, o Evangelho de hoje, a palavra do nosso Senhor Jesus Cristo. Ok? E eu quero dizer a todos vocês que, como eu disse, eu não posso me alongar. E eu quero pedir desculpa a todos. Eu ainda permaneço um pouco. Oi, Barbosa, compadre, meu compadre Antoninho Barbosa, lá de São Paulo. Um abraço, um abraço grande, apertado para você, viu? Gosto muito de você também.
Eu até avisei algumas pessoas, a Nilza, a Cris, Nilza, boa noite, Nilza, boa noite. Eu diminuí, como eu disse, as minhas atividades. Gente, olha, você sabe que eu sou o tipo de pessoa que eu não tenho vergonha de falar as coisas. Eu não tenho vergonha, porque o dia que eu tiver vergonha de falar alguma coisa, eu tenho vergonha de mim mesmo, não é verdade? Então eu não tenho vergonha de mim, então eu não tenho vergonha de falar as coisas. Então eu diminuí as minhas atividades. Muitas pessoas que procuram um atendimento, que procuram um esclarecimento, um conforto, porque eu atuo à noite com a minha mediunidade, atendo as pessoas, sempre junto com o meu mentor espiritual, ou com outro mentor, com 2 mentores ou 3 mentores, com o meu anjo da guarda, com um espírito amigo e companheiro, irmãozinho, mas eu atendo as pessoas. Mas só que eu confesso a todos vocês, o meu cansaço físico está muito grande, e a cada dia está aumentando mais, né? Porque para quem me conhece, oi Rodrigo Ferreira, boa noite meu irmão Rodrigo. Para quem já conhece a minha história, eu sou uma pessoa sozinha, moro com a minha mãe é acamada, uso uma sonda alimentar nasal e eu faço tudo sozinho. Aí como é que é? O velho aqui está se sentindo cansado. Aí, gente, eu tenho conversado muito com os espíritos, muito. Os espíritos estão me ajudando muito. Eu quero passar isso para vocês, para servir de experiência para vocês. Viu? Boa noite, Rodrigo. Para servir de experiência também para vocês, que entra nesse assunto aqui do Evangelho, da fé, que a fé transporta montanhas. Diante de toda a situação que eu estou passando, né, o que está prevalecendo, em primeiro lugar, é a minha fé. É a minha fé. Sempre que eu preciso, eu peço a Jesus. E não sei porquê, ou eu sei porquê, mas você vai dizer que não sabe porquê. E Ele me ouve, e Ele me atende. Nos momentos mais difíceis aqui com o trato com a minha mãe, Jesus me atende. E como que Jesus nos atende? Eu estou dizendo mas ele também vai acontecer com você, né? Então, como que Jesus nos atende e nos ouve? Porque diante do meu conhecimento que eu tenho, Jesus observa a todos. E ele vê qual é o merecimento de cada um, a necessidade de cada um. Porque Jesus é um amor, né? Jesus é um amor de espírito, né? Tão evoluído, de benevolência ele, então, imagina, né? Então, o que ele faz? Ele envia espíritos para nos socorrer. Eu estou dando o meu exemplo, mas não é só comigo, que acontece com muitos de vocês. Então, nesses momentos, a espiritualidade vem e me atende. Eu vou contar só uma. Aconteceu anteontem, que como a minha mãe era acamada ali, então eu tenho, aí está também a causa do meu cansaço físico, né? Eu tenho acordado 3h30, 4 horas da manhã com a minha mãe, com aquela tosse, né? Mas ela está bem melhor do que estava, porque chegaram até falar que ela ia morrer. O médico lá, os 2 médicos lá da Santa Casa, não, sua mãe não tem mais jeito, mas ela tem jeito de estar aqui comigo, porque ela só vai embora da terra quando Jesus falar, agora chegou a tua hora, né? E eu tenho feito de tudo. Eu tenho feito e vou continuar fazendo. É minha mãe. E digo mais uma coisa para vocês. Poderia ser não a minha mãe, mas se eu pudesse ajudar essa ou aquela pessoa, eu faria a mesma coisa. Eu deixaria de trabalhar como eu fiz, eu deixaria de curtir a minha vida, de fazer tudo que eu gosto de fazer, em benefício de uma alma encarnada aqui na Terra, que está precisando do teu socorro e da tua ajuda. Viu? Então eu disse a Jesus, Senhor, meu Deus, né? Porque a gente sempre fala assim, Senhor, meu Deus, mas Senhor Jesus, né? Por favor, me ajuda a falar. Então, então de madrugada, foi anteontem. E
e aquele catarro aumentando, o catarro saindo pela boca. Me desculpe, que eu sou sincero mesmo. E eu não sabia mais o que fazer. O que eu fiz? Deu 7 horas da manhã, vou ter que levar ela para a Santa Casa, mas dá um trabalho danado. Chama a ambulância, judia da minha mãezinha, né, que eu amo tanto. Aí o que eu fiz? Falei, caramba, meu, como eu sou bobo. Toda vez eu peço ajuda para quem? Para Jesus. Aí eu botei a mão na cabeça da minha mãe, uma mão na cabeça e uma mão no peito. Aí eu conversei com Jesus. Senhor, meu divino mestre, meu querido e divino amigo, meu amigo maior, mais uma vez eu te peço socorro. Eu estou cansado, eu estou com sono e não sei o que eu faço agora. Por favor, Jesus, mais uma vez me atende. Tira esse catarro da minha mãe. Tira esse catarro da minha mãe. Foi assim que eu conversei com Jesus. Confesso a vocês, não tenho razão de mentir, porque eu não ganho para isso. Nem para mentir, nem para falar a verdade, eu não ganho para isso. 5 minutos. Parou todo o catarro da minha mãe, ela pegou no sono, e aí então eu, como eu não podia mais dormir, eu fui lavar roupa, fui cuidar da casa, limpar a casa, e tudo ficou em paz. Por quê? Porque Jesus me ouviu. E Ele pode te ouvir, gente. Jesus te ouve. Mas você tem que saber chegar até Jesus. Você tem que saber chegar até Jesus, meus irmãos. Quantas e quantas vezes eu pedi a Jesus e Ele me atendeu. E depois, preste atenção que isso é importante para vocês, hein? Depois que nós recebemos esse atendimento espiritual que Ele nos dá, que Ele permite que aconteça, o que nós temos que fazer? Agradecer. E é o que eu sempre faço, né? É o que eu sempre faço. Boa noite. É o que eu sempre faço. Então, aí quando eu vi isso, eu fiquei tão feliz que eu tinha parado aqui, estava tudo tranquilo, minha mãezinha estava mais sossegada. Aí depois eu fui preparar a alimentação dela, que demora, é quase 1 hora de trato, tudo com ela, né? Alimentação, água, os remédios. E eu falei, Jesus, eu vim aqui onde eu estou, aqui ó, diante daquela imagem ali, ó, tá vendo? Ó, aqui, nesse meu estúdiozinho aqui, que eu consegui fazer ele voltar a funcionar de novo. Ó, fica meio torto aqui. E eu me ajoelhei e falei, Jesus, como o Senhor é bom para mim. Como a Tua benevolência atua na minha vida. E como eu posso fazer para te devolver a Ti um agradecimento. E é aí que entra agora mais um exemplo para vocês. As pessoas me perguntam, poxa, mas o senhor vive dentro de casa, o senhor não faz mais nada, o senhor não sai, não faz isso. É de noite, é de dia, o senhor atende as pessoas batem aqui na minha porta, vêm aqui mesmo nessa salinha aqui, eu atendo, senta ali, eu dou o passe. Como que eu posso expressar a minha gratidão, em primeiro lugar, a Deus? Em segundo lugar, a Jesus Cristo. Como que eu vou expressar a minha gratidão? Trabalhando para Jesus. E o que Jesus quer que eu faça, quer que você faça? O que Jesus quer? O que Ele veio falar aqui na terra para todos nós? Que amássemos o nosso semelhante como a nós mesmos, fizéssemos a caridade, fôssemos benevolentes, ajudássemos todos aqueles que pudéssemos ajudar. Que o nosso problema devesse ficar em segundo plano, porque o problema do nosso próprio tem que ser maior que o nosso. Porque quando nós aceitarmos que o problema do próximo é maior do que o nosso, automaticamente o nosso problema, Jesus já vai estar observando. É isso que significa ter fé e trabalhar em nome de Cristo. Sermos um obreiro, né? Das obras espirituais de Jesus, que Jesus, como governador espiritual desse planeta, espera de nós. Sermos bons.
quanto mais nós nos desmaterializarmos, melhor vai ser. Quanto mais caridade fizermos, melhor vai ser. Quantas mais horas de sono eu perder pelo meu irmão, melhor vai ser para mim. Quanto mais passos eu tiver que caminhar para poder atender alguém, é bom para mim. É isso que Jesus espera da gente. Amor. Esse é o amor que Deus pediu para que Jesus trouxesse para nós aqui na terra. É este amor. Não é o amor que nós conhecemos aqui na terra. Então é isso, a mensagem que eu queria passar a vocês. Né? Muitos pedidos me chegam, muitas pessoas me procuram através dos atendimentos pelo WhatsApp, viu? E todos são anotados e eu acompanho. Boa noite, Mário Nascimento. E eu acompanho todos os casos. Mesmo com as minhas dificuldades, eu não deixo de acompanhar nenhum caso. Com muito carinho. Por que eu estou falando isso? Deixa eu tentar explicar para vocês. Deixa eu beber um golinho, que a garganta já está arranhando. A minha mediunidade, ela atua de várias maneiras. Então, como me foi ordenado pelo meu mentor, que como eu não estava podendo mais atuar devido à falta de tempo por causa da minha mãe, então que eu iria trabalhar mais à noite. Mas que eles estariam sempre ouvindo cada um de vocês. Então, quando você fala comigo, você se desabafa, você se abre, você conta o teu problema, eu anoto. Quando você pede para alguma pessoa, eu anoto direitinho. Está tudo aqui. E quando está aqui, os espíritos, muito antes de mim, já sabem. E eles também anotam lá do jeito deles lá. E todos são atendidos. Tá? Eu perguntei a um espírito, puxa vida, mas eu não estou conseguindo mais conversar com as pessoas como eu conversava. Às vezes eu ficava até 1h da manhã. Eles falaram para mim, mas não se importe, meu filho, não se importe não. Porque o teu corpo também não é... não usaram essa palavra, mas eu vou usar a minha, não é de aço, né? Então você também tem que descansar. Mas você trabalha à noite. E à noite é só o teu espírito, você não usa o teu corpo. Então o que tem acontecendo que eu quero passar para vocês? As minhas noites estão sendo maravilhosas. No meu desdobramento, durante o sono físico, meus irmãos, vocês nem imaginam o que eu tenho feito. Sabe, é que eu não anoto. E eu lembro de tudo, hein? Graças a Deus, a minha mediunidade permite que eu me lembre de tudo. Eu só vivo enfiado em hospitais, encontrando com pessoas que falam, eu falei com o senhor. Às vezes, porque quando eu vou dormir, eu falo assim, Senhor Jesus, se eu puder ser útil essa noite, permita, mas me dê a vossa proteção e permita que o meu anjo da guarda esteja comigo, que é o meu guia espiritual. E é assim que acontece. Então eles me levam assim para alguns ambientes lindos, maravilhosos, mas cheios de problemas, cheio de pessoas com problemas, principalmente com doenças, né, relacionadas, desencarnaram, né, ou então quando é encarnado também. E eles ficam me acompanhando. Gente, é uma coisa muito linda, não tem como explicar para vocês. Vocês que são médicos, que nem a Mari é médium, a Michele também e tantos outros aí, o que eles fazem comigo? Vai ali, eles falam assim para mim, vai ali e olha aquele filho ou aquela filha, e eu vou. Vai ali agora, vai ali. E tem um monte de espíritos esperando o atendimento. Aí eu digo a eles, puxa, mas como é que eu vou fazer tudo isso sozinho? Aí ele fala, você não está sozinho, nós estamos com você, vai lá.
Porque nós, médiuns, somos muito importantes para a espiritualidade por causa dos elementos físicos que nós ainda temos, viu? É muito importante isso. E então é assim que eles fazem comigo. Muitas pessoas, muitos de vocês, não tem nenhum de vocês aqui não, mas dos grupos, eles falam: seu Maciel, sonhei com o senhor hoje, e o senhor me levou em tal lugar, depois eu fiquei boa. Seu Maciel, sonhei com o senhor hoje, o senhor me levou, o senhor me colocou junto do meu filho, já desencarnado, ou do meu pai, já desencarnado. O senhor estava ali do lado, e o senhor estava sempre me ajudando, me dando força, mas eu vi o meu filho, o senhor me levou. Seu Maciel, eu sonhei com o senhor hoje, que ontem eu te pedi para o senhor ajuda, e eu amanheci bem. É esse meu trabalho, que está sendo feito de uma maneira muito mais ostensiva, mediunicamente, e muitos médiuns fazem isso, viu, gente? Então vocês que são médiuns, aprofundem-se nos estudos, tá? Para que não tenham dúvidas. Porque durante o sono físico, o nosso espírito está trabalhando. Essa noite retrasada, quem vai gostar dessa história aqui é a Mari Nascimento. A Mari Nascimento. Eu estava, olha que coisa linda, eu estava num ambiente, tinham várias pessoas, espíritos, né? E, gente, nossa, eu não esqueço, tinha um cachorro, um cão, ele era um cãozinho de porte pequeno, e ele era amarelo, tinha bastante pelo assim, e aí um espírito falou assim, eu olhei aquele cão, falei, mas, sabe, o que é esse cão aqui, né? Ai, que bonitinho, né? Mas ele não estava bonitinho, não. Eu falei bonitinho, mas ele estava bem acabadinho. E aí o espírito, não sei quem foi, falou assim, vai lá e dá o atendimento para aquele cão. Eu falei, pro cachorro? Eu falei, porque lá na espiritualidade, eu falo com os espíritos aqui, desse jeito, imagina lá então. Mas pro cachorrinho? Mas e esses irmãos que estão aqui tudo doentes? Não, vai agora lá naquele cachorro. Não entendi, mas eu obedeci. E eu fui, eu lembro que eu brinquei, passei a mão no cão, fiz algumas coisas lá, e aquele cão ficou bom. Sabe, eu não entendi exatamente a mensagem que tentaram passar para mim, mas eu achei lindo, maravilhoso. Eu, além de atender espíritos de humanos, atender o espírito de cachorro, sabe? E de repente aquele cachorro ficou bom, mas de repente também ele sumiu, viu, gente? Sumiu. Ele não permaneceu no ambiente, não. Não sei qual foi o recado, ainda não consegui identificar exatamente, porque tudo tem um recado, tem um objetivo. Mas eu achei lindo, sabe? Aquele cachorrinho, eu atendi aquele cachorrinho, aí eu fiquei tão feliz. Aí eu voltei para os outros espíritos e eu vi que eles estavam sendo encaminhados para cá, outro para lá, e eu ali, atendendo, junto com os espíritos. Isso para mim é dignificante, e o que eu quero dizer a todos vocês é que mesmo eu não podendo conversar com vocês, meus queridos irmãos, os atendimentos continuam. Não me perguntem exatamente como é a mediunidade. São fenômenos mediúnicos que, se não houver estudo, conhecimento por parte de todos vocês, vocês não vão entender, não tem como eu explicar para vocês. Porque muitas vezes vocês mesmos passam por essa situação e não entendem. Mas eu entendo, porque eu conheço, eu sei. Eu estudei, eu estudo, eu não paro de estudar. Eu não paro de trabalhar para Jesus. Em primeiro lugar, e depois para vocês. Tá bom? E aí é lindo. Então, gente, foi o evangelho de hoje. Fé. Tudo que eu tenho recebido de ajuda espiritual é cuidar da minha mãe sozinho. Fisicamente. Porque espiritualmente, o que me vem do socorro, vocês não fazem ideia. Aí as pessoas falam, nossa, mas eu peço, e não me vem ajuda nenhuma. Olha, gente,
não tem como eu ensinar vocês a fazer isso, não tem como eu explicar exatamente isso, porque vai, como eu já disse, vai da fé sincera, e essa fé sincera, quem conhece não é eu, não é o teu vizinho, nem esse ou aquele médium, nem aquele padre, nem aquele pastor, é somente Jesus Cristo. E aí entram vários fatores, não é verdade? Necessidade, merecimento, né? Será que é bom ou não para você realmente receber aquele que você está pedindo? Nós temos que confiar na vontade de Deus, em primeiro lugar. Porque tem gente que fala, eu não quero nem saber mais de Deus. Eu já estou cansado de pedir. Olha o problema que eu estou, olha a doença que eu estou passando, olha que situação que eu estou vivendo, peço ajuda. Ai, Deus não me ouve. Não acredito, não quero nem saber. Tem gente que fala assim mesmo. Mas para tudo existe uma razão e uma necessidade. Lei de causas e efeitos. E queira ou não, você acredite ou não, o Senhor nosso Deus, Ele te ouve e Ele te ajuda. Porque se Ele não te ajudasse, você não tinha chegado nem onde você está. Mas tudo funciona dentro do tempo dEle. Existem as atenuações diante desta prova ou dessa expiação. Mas é como eu já disse, vai do merecimento de cada um, vai do esforço de cada um, vai da evolução espiritual de cada um e vai da sua fé. Fé, palavrinha bem pequenininha, mas que tem um poder imenso. O poder dessa palavrinha, fé, nós não podemos ainda conceber esse poder. O que nós concebemos é que é muito pequeno. Você sabia que se você tiver a fé como Jesus realmente pregou aqui para nós, sabe? Aconteceriam coisas maravilhosas. Mas nós ainda no mundo de provas e expiações, com a nossa mente bem limitada, ainda não conhecemos o poder. Quando os médicos, os cientistas, as pessoas dizem, nós ainda não conhecemos a potencialidade da mente humana. É o que eu estou falando. A mente humana é tão poderosa, os neurônios, né, que funcionam ali, a mente, né, que é o pensamento, ali, o cérebro, é tão poderoso. Mas a gente usa, de 100%, a gente usa só 10% aqui na Terra. E você imagina então em termos de fé. Mas nós estamos em evolução, nós estamos aprendendo, estamos aqui para isso. André Aparecida dos Anjos, uma boa noite para você. Deus abençoe. Celso Damasceno também está aí com nós. O Celso. Celso é aquele palmital aqui também onde eu moro. Então era isso, gente. O que eu tinha que falar para vocês era isso, me justificar. E mais uma vez falar uma coisa muito importante. Que às vezes a pessoa não entende. Olha, amem muito a Jesus Cristo. Amem muito ao Senhor Jesus. Tá bom? O dia que a gente aprender realmente a amar a Jesus, como devemos realmente amar, a nossa vida vai ser muito mais feliz. Os nossos problemas vão deixar de existir ou então serão diminuídos quase a zero. Por amarmos a Jesus. Porque Jesus nos amou e fez tudo o que fez por nós. Jesus nos ama tanto que às vezes nós precisamos de ajuda e Ele dá um jeitinho de chegar até nós. O nosso irmão Celso Damasceno sabe o que eu estou falando.
Você está precisando de alguma coisa e você não vê uma saída. Aí Jesus, como você ama Jesus, como você procura fazer o que Jesus ensina, você tem Jesus no seu coração, nas suas atitudes, nos seus procedimentos, você é amigo de Jesus. É uma amizade boa. Aí Jesus dá um jeito de chegar no teu portão, na porta da tua casa. A ajuda que você está precisando. Tem pessoas que são ingratas. Veio aqui porque eu escutou lá, eu escutou ali. Isso aí não tem nada a ver, não. Da próxima vez não vão bater na tua porta. Porque tudo que acontece é por determinação e ordem de Jesus. Não tem acreditado que não cai uma folha da árvore se não for a vontade de Deus? É mais ou menos isso. Fé, amar a nosso Senhor Jesus Cristo, estudar o Evangelho, elevarmos-nos espiritualmente, moralmente. Isso fará do nosso espírito um espírito mais feliz e nos fará merecedores de permanecermos vivendo aqui no planeta Terra quando ele for um mundo de regeneração, para que não sejamos excluídos deste planeta, porque a Terra é linda e maravilhosa e ela vai ficar muito mais linda e maravilhosa. É isso que Jesus quer. Tá bom? Muito bem, então eu vou me despedir de vocês, porque como eu disse no início, eu estou muito cansado, mas sempre fortalecido pelo amor de Jesus, sempre fortalecido pelo carinho da espiritualidade, que não deixa de me ouvir, não deixa de me atender, não deixa de me ajudar. E com certeza, se você for uma pessoa de fé, você vai ser muito ajudado. Agora, independente de você ser uma pessoa de fé ou não, é que eu estou ouvindo um barulho aqui, gente, desculpa. Independente de ter uma religião ou não ter uma religião, a minha voz está indo embora. Deus vai estar sempre te ajudando. Tá bom? Deus vai estar sempre te olhando. Cuidado, hein? Muito cuidado. Deus observa cada detalhezinho da tua vida. Porque na hora que você procurá-lo, Ele vai olhar tudo. Presta atenção. Se você for uma pessoa má, Ele está olhando. Aí quando você precisar dele, Ele vai ver se você merece. Se você for uma pessoa boa, Ele também está olhando. E quando você precisar dele, Ele também vai ver se você merece. Tudo depende daquilo que somos, que fazemos. E nós, segundo as orientações do Senhor Jesus Cristo, nós temos que ser pessoas boas. Só fazer coisas boas. Não é verdade? Depois não adianta ficar reclamando da vida, não. Porque tem gente que fala: ai, meu Deus do céu, não dá nada certo na minha vida, não dá nada certo na minha vida. Eu vou na igreja, eu vou na outra igreja, eu vou não sei aonde, eu vou não sei aonde, aí vai, não resolve nada. Sabe? Na verdade, vocês me desculpem, é o jeito que eu tenho de falar as coisas. Você ir nessa, naquela ou na outra igreja, não importa. Na casa espírita, no centro espírita, não importa. Para Deus, isso não importa. O que importa é que você faça por merecer, que você seja uma pessoa boa e pronto, que você pratique o amor, que você pratique a caridade. É isso que vale para Deus. Essa é a bagagem que você tem que carregar nas tuas malinhas. É essa bagagem que Deus vai ver. Ah, mas eu era espírita. E daí? Ah, eu era evangélico, eu era um pastor evangélico. E daí? Eu era um padre, eu era um bispo, eu era não sei o quê. E daí? Ah, mas eu fazia palestras espíritas
eu fazia isso, nossa. E daí? Mas quais foram os seus procedimentos? Quais foram os seus procedimentos, as suas atitudes, a sua ação diante da realidade da vida no seu dia a dia, com as pessoas na rua, com o seu próximo, com o seu semelhante, com aquele animal, com a natureza? Porque você só era um excelente palestrante espírita, você só era um excelente padre, bispo, ou um pastor dentro da tua igreja. Mas e lá fora, aqui no mundo? Porque é aqui no mundo que Jesus agiu. Jesus não ficou dentro de igreja nenhuma. Jesus rodou tudo a pé. Vamos usar a palavra mundo, mas não é mundo, por toda aquela região. E tem lugar que Jesus foi que não foi descoberto ainda, porque houve um tempo que Jesus sumiu, não é verdade? Para quem lê, para quem estuda, sabe o que eu estou falando. Ele ia para outros países, pregando, levando a palavra de Deus. Aí está o ensinamento também de Jesus. É no mundo, não é dentro da igreja, não é dentro do centro espírita, não. Viu? Não é num templo, não é naquela coisa linda e maravilhosa, cheia de ouro reluzente, e pratas e um monte de luzes. Não é ali que você vai exatamente encontrar Deus e você vai provar que você realmente é temente a Deus. Não. É no mundo, é na rua, é na lida, é na roça. É ali quando você encontrar um coitadinho caído na calçada, ou aquele que vem pedir um prato de comida para você, ou aquele enfermo que te pede uma visita, ou aquela pessoa que está depressiva e precisa de uma palavra de conforto. É ali na rua, pegar a enxada na mão e trabalhar. Tá limpa, bota uma sandalinha no pé, é assim. Não adianta eu ir na igreja, não adianta eu ir na outra igreja, na casa espírita, eu sou um santo. Eu sou um santo, estou aqui estudando, lendo a Bíblia, estou pregando, estou escutando, estou observando. Quando sai fora, esqueceu tudo. Esqueceu tudo. Estava passando o tempo ali ocioso à toa, só para fazer uma presença para o povo da terra, mas para Deus não fez presença nenhuma. Não estou dizendo que é todos, gente, mas é uma grande maioria. Viu? Tem uma passagem do Evangelho aqui, não tem? De Jesus Cristo que ele fala sobre isso? Tem. Tem de como agimos diante de quando nós fomos a uma igreja, lá no templo. Eu lembro mais ou menos, deixa eu tentar lembrar, peraí. É um ensinamento de Jesus, né, Edna? É um ensinamento de Jesus. Quando você for diante de um altar, diante do templo, orar, conversar com Deus, pedir isso para Deus, o que você tem que fazer? Que está no Evangelho? Espera aí, você vai levar uma oferta para Deus? Espera aí. Volta lá para fora, perdoa o que você tem que perdoar, conserta o que você fez errado, tá? Acaba com a tua inimizade, com o teu inimigo. Aí você volta aqui e fala comigo, é isso que Deus fala. Aí eu vou aceitar a tua oferenda. Pronto, acabou, né? É como diz a Edna, o importante é ter Deus no coração, né? Boa noite, Ivani Gonçalves de Souza. Mas está aí o recadinho. Eu peço mais uma vez perdão um pouco da minha ausência. Eu expliquei direitinho, para quem não ouviu, é só pegar o vídeo desde o começo. E eu vou parar que a minha garganta aqui está... Eu estou achando que eu vou ficar mal uns dias sem voz aí. Obrigado. Cada um de vocês é muito importante na minha vida. Eu agradeço a Jesus por ter cada um de vocês na minha vida. Porque se vocês existem na minha vida, é para mim uma motivação de permanecer no meu trabalho. Como eu disse, eu trabalho para Jesus em agradecimento a tudo que Ele me dá. A tudo que Ele me dá. Mas também trabalho para vocês. Porque vocês são importantes para mim.
vocês também vocês são todos meus irmãos. E pronto, eu trabalho para vocês aqui na terra, não é verdade? Né? Com muita humildade, com muito carinho, com muito respeito, nunca desrespeitei ninguém, nem tem nada a ver também, nem sei porque eu estou falando isso, né? Mas a coisa mais linda que tem é eu ter todos vocês comigo. Vocês são um motivo, são uma razão de eu permanecer, mesmo com as minhas dificuldades, como todos têm, mas permanecer aí no trabalho. E como eu sempre digo, trabalhando para Jesus. A coisa mais maravilhosa da minha vida é trabalhar para Jesus Cristo. Porque quando eu preciso, gente, eu torno a repetir. Quando eu preciso, eu falo com Jesus. E Ele sempre me dá. Ele sempre me dá o socorro que eu estou precisando. Não sei porquê, já falei. Mas eu sempre recebo. Aí eu devolvo para Jesus. Como? Divulgando o Espiritismo, divulgando o seu Evangelho, conversando com vocês, me pondo à disposição dessa espiritualidade linda e maravilhosa que está sempre ao meu lado. Tá? Eu contei algumas passagens, algumas experiências minhas. Eu hoje estava com um problema com a minha mãe aqui. Eu falei, eu não sei o que eu faço. Os postos de saúde estão tudo fechado, né? Por causa desse negócio de feriado aí, né? Isso aí não está errado, mas não vamos falar nada sobre isso. O que eu vou fazer? Eu vou levar na Santa Casa, chamar uma ambulância e dar um judiar da minha mãe? Não. Aí eu, peraí. Eu até inclusive conversei com um vereador que é amigo meu aqui, e ele ia dar um jeito de fazer alguma coisa. Eu falei, não, para, não faz nada. Já recebi o que tem que receber aqui. Um espírito chegou para mim e falou, calma. Nós vamos te ajudar. Faz isso. Pronto, eu fiz isso, resolveu o problema. Então, a espiritualidade está sempre me auxiliando, assim também está auxiliando você. E o que nós temos que fazer? Agradecer. Acordou de manhã? Agradece. Chegou de noite? Agradece. Ah, mas eu tenho que pedir. Tem que pedir. Peça, depois de agradecer. Porque antes que você peça, Deus já sabe o que você está precisando. Você pode ficar 1 hora pedindo. Desnecessário. Porque Deus conhece cada um de nós, a nossa intimidade, que nós estamos precisando. E Ele sempre vai enviar o socorro que você está precisando. De várias maneiras. Tá? E é assim que funciona. Então, agradecer para merecermos sermos ouvidos por Deus. Jesus mesmo fala aqui no Evangelho, mesmo antes que nós peçamos a Deus, Ele já sabe o que a gente precisa. Ele já sabe tudo. Se Deus criou nós, Ele não sabe. Ele criou o Espírito, Ele não sabe o que Ele está precisando. Se Ele disse que eu vou ser desse jeito, então Ele sabe o que eu vou precisar para ser desse jeito. Deus conhece tudo. Agradecer. Sempre. É uma dor, é um sofrimento? Gente, me desculpem. Sou criticado por causa disso. Agradeça. Porque se você se revoltar, essa dor, esse sofrimento, essa enfermidade grave, ela vai se tornar pior. A revolta é uma energia negativa. A aceitação é uma energia positiva. E geralmente dentro da aceitação existe o quê? A fé. A aceitação da vontade de Deus. E pronto. Queira você ou você não queira, aceitar ou não aceitar, acreditar ou não acreditar, as coisas vão funcionar de acordo com a vontade de Deus. E pronto. Tá ok? Né, Neuza? Edna?
temos mais que agradecer do que pedir. Exatamente. Tá ok? Então vamos encerrar, vamos elevar o nosso pensamento ao nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos elevar o nosso pensamento a Maria de Nazaré. E vamos falar assim: obrigado, Jesus. Obrigado, minha Senhora. Obrigado à espiritualidade. E façam um Pai Nosso, façam uma Ave Maria. Ah, você tem vergonha de fazer? Então faz comigo aí. Eleva o pensamento, bem lá no alto. Respira fundo. Respira fundo. Se precisar, não é necessário, mas se precisar, cerre os olhos. Curve-se e mentaliza a figura de Jesus. Ah, não consigo mentalizar a figura de Jesus. Uma rosa, um campo florido e bonito, um rio caudaloso. Mas eleva o teu pensamento de uma maneira positiva e diga assim: a Deus, como Jesus pediu, Pai nosso que estás nos céus, santificado, meu Senhor, seja o vosso santo nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje. Perdoa, meu Senhor, as nossas ofensas, assim como nós devemos também e como perdoamos aqueles que nos ofendem, aos que nos ofenderam. Mas não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, meu Senhor, porque teu é o reino, é o poder e é a glória para sempre. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Que assim seja. Boa noite, Rodrigo. Senhor Antônio, seu trabalho abre portas para a evolução e aprendizado para muitos irmãos. Deus está em cada ser nesse vasto infinito que é o universo. Edna, amém. Obrigado a Jesus por tudo que me concede nessa vida. Foi a Edna que falou. Agradecer, agradecer, agradecer. Nunca reclamar, gente. Não reclamem demais. Reclamar faz parte porque nós somos espíritos ainda encarnados, mas evite reclamar, evite falar palavrões, evite chutar as coisas, por favor. Espantem de vocês os espíritos inferiores, por favor. Tá? E aproxime de vocês somente espíritos bons. Sem revolta, sem palavrão, sem briga, sem discussão. Quem é que gosta de tudo isso aí? São os espíritos inferiores, nossos irmãos. E eles põem fogo, eles põem lenha na fogueira. Então cuidado, fica mais perto de Jesus e das coisas boas da vida. Tá ok? E então eu encerro dizendo assim, ó, Jesus te ama. E a Virgem Maria também ama muito você. E eu sei disso. E eu me despeço, uma boa noite a todos. Eu transmito aqui o boa noite também dos meus amigos espirituais que sempre estão comigo. Eles que atendem vocês, eles que falam com vocês, eles estão dizendo que a paz do Senhor Jesus esteja com todos e que os vossos corações sejam imensamente abençoados, abrandados, confortados e carregados de fé e de esperança. É o que eles falam para todos vocês. Que assim seja. Uma boa noite. Boa noite. Fiquem em paz.